Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos. Centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial. Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, que dia é hoje mesmo, Marcos? Dia 13, né? Dia 13 de abril de 2015. Ou seja, nós estamos já no quarto mês do ano, o ano voando, né? Mas nós estamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui apresentando o programa, para falar com as pessoas, né, que não conhecem o Espiritismo e a gente sempre fala, eu e Marcos, né, que a finalidade do programa, quando nós pensamos em fazer o programa Espiritismo em Foco, é realmente trazer as informações, os esclarecimentos do que é o Espiritismo. E semana que vem, Marcos, nós vamos ter aqui a Cristiane do Amor e Caridade, que vai falar o que é o Espiritismo. Então nós vamos conversar muito sobre o Espiritismo, para aquelas pessoas que nunca viram, ou que começaram a ver agora, que não sabem realmente o que é o Espiritismo, a oportunidade de conhecer bem o que é o Espiritismo, quais são as bases do Espiritismo. Vai ser um programa muito legal, muito bacana, tá? E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez meu querido amigo Benhur Pita, lá do Grupo Espírita Nosso Lar, lá de São Pedro, da aldeia, do Balneário. Meu querido amigo, que já esteve aqui várias vezes, né, Benhur? E hoje ele vai falar sobre causas atuais das aflições humanas. Esse é o capítulo lá do Livro dos Espíritos, não, é do Evangelho, né? E tem as causas também anteriores. Então vamos falar um pouquinho de cada uma, para a gente poder entender, né? Porque isso a gente confunde muito, né? Quando acontece alguma coisa, as pessoas, isso é porque eu fiz aquilo lá em outra encarnação, eu joguei pedra na cruz, né? As pessoas, então a gente vamos entender, né, o que é isso. No final do mês nós vamos fazer o sorteio, nós vamos sortear o Livro dos Espíritas, vamos sortear o Evangelho, vamos sortear a revista Espírita com CD. E você que não ligou ainda para participar do nosso sorteio, pode ligar. Pediria eu o Davi para colocar para a gente aí na telinha o telefone 2648-9008, está aí na telinha,
você pode ligar. Meu querido amigo Henrique está ali ao lado do telefone, aguardando a sua ligação para anotar o seu recado. E também, se você quiser fazer uma pergunta sobre o tema de hoje para o Ben-Hur, pode ligar, fazer, e nós vamos fazer a pergunta aqui ao vivo, tá? Então, você que ligar, bota o seu nome, seu telefone e o bairro, tá? Que o Henrique vai anotar para todos. A gente vai se guardar aqui no saquinho para a gente fazer o sorteio no final desse mês agora, no último programa de abril. Nós temos ali alguns avisos de seminários que vão ocorrer aqui em Cabo Frio. No dia 1º de maio, agora, que é o feriado, no Espaço Serena, festas ali perto da rodoviária, em frente ali à garagem da Ampra, vai ter um seminário com Emanuel Cristiano. Ele psicografou, muitas pessoas leram, muitas pessoas já ouviram falar nesse livro, né? Aconteceu na Casa Espírita. Então, para aquelas pessoas que já leram, é uma oportunidade bacana de assistir esse seminário que ele vai fazer aqui com a gente aqui no dia 1º de maio. E aquelas pessoas que não leram, é uma oportunidade de conhecer o livro, né? Do que trata o livro. Então, começa às 8h30 da manhã e vai até 1h da tarde. Só que tem que se inscrever, tá? Porque quem está trazendo esse seminário meus queridos amigos lá do Centro Espírita Leon Denis. Então você digita aí www.celd-cabofrio.org.br e vai aparecer lá para você se inscrever para esse seminário com Emanuel Cristiano, que ele psicografou pelo Espírito Nora. Então, aconteceu na Casa Espírita. Então, ele psicografou esse livro, né, através do Espírito Nora. Então, é uma boa oportunidade de a gente conhecer esse livro, a história desse livro. Quem não leu, realmente é muito interessante a história desse livro. Renato, vou dar um pitaco. Para quem não conhece, aconteceu na Casa Espírita, é a atuação do mundo das trevas, dos espíritos inferiores, atuando numa casa espírita, nos seus componentes, nos companheiros que trabalham na casa, para acabar com o trabalho. Eu queria só fazer uma pequena observação. Isto ocorreu na Casa Espírita, mas ocorre na Casa Espírita, ocorre numa igreja católica, ocorre numa igreja evangélica, ocorre em qualquer instituição que trabalhe no bem. Porque os espíritos vinculados às trevas estão atuando em todos os setores, em todas as religiões, em todas as instituições. Eles não querem o avanço do cristianismo. Não querem o avanço do cristianismo, não querem o avanço daquelas pessoas que trabalham no bem. Então é muito importante que o livro aconteceu na Casa Espírita, foi um fato que ocorreu numa Casa Espírita. Não quer dizer que não possa estar ocorrendo hoje em qualquer uma instituição religiosa. Então, é uma abertura que se dá, inclusive, convidando companheiros de outras religiões para saber como que as trevas se utilizam das pessoas para atacar o trabalho feito no bem, enfraquecer as instituições religiosas. As pessoas. Exatamente. Isso é interessante realmente. O outro seminário que vai ocorrer é no dia 26 de abril, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Vai ser um seminário sobre passe. Então nós estamos convidando a todas as casas espíritas de Cabo Frio, de outras regiões, de outras cidades, com a equipe do CERJ, lá do Rio de Janeiro, que é do Conselho Espírita. Eles vão vir aqui fazer esse seminário, que começa às 9 horas até às 15 horas. Então, dia 26 de abril, ou seja, no final do mês agora, acho que é o último domingo, né, do mês de abril, equipe do CERJ fazendo um seminário sobre passe. Então, aquelas pessoas que dão passe para se reciclar e aquelas pessoas que estão querendo dar passe, né, é uma oportunidade de mais um aprendizado para futuramente, né, dar passe também nas casas espíritas. Tá? Vai ocorrer também, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, a terceira marcha da vida contra o aborto. Essa terceira marcha vai ser aqui em Copacabana, concentração às 8h30 da manhã, em frente à rua Miguel Lemos, em Copacabana. Então, várias pessoas nós vamos aqui com várias pessoas, nós vamos juntar aí um grupo bom, fazer talvez a gente vá alugar uma van, um micro-ônibus, para a gente ir lá para essa terceira marcha
pela vida, contra o aborto, tá? Terceira marcha contra a vida. Então vai ser em Copacabana, tá ok? Então nós estamos convidando as pessoas para ir pensando nisso, né? De oportunidade de ir lá, para a gente, todas as pessoas, né? Que são tanto espíritas quanto católicos, evangélicos, todas as pessoas que são a favor da vida, né? Que são contra o aborto. E essa marcha é muito interessante, que une todas as religiões num único objetivo, que é lutar pela vida, né? Para evitar, né, de que estão querendo, infelizmente, no país, no nosso Brasil, fazer com que o aborto seja legalizado. Então, essa é a nossa luta e nós estamos nessa luta aí à frente para lutarmos contra a legalização do aborto no Brasil, tá ok? Então, nós estamos convidando a todos, dia 3 de maio. Então, vamos falar das casas espíritas aqui sobre as palestras. Hoje, na Casa René Peça, às 8 horas da noite, minha querida amiga Grace vai estar falando Perdoe e Seja Feliz. Esse é o tema que ela vai falar hoje, às 8 horas da noite, lá na Casa René Peça, Grace. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, dia 15 agora, quarta-feira, às 20 horas, minha querida amiga Horaci vai falar Um Jeito de Ser Feliz. Essa palestra, quarta-feira agora, com a Horaci, ela vai ser transmitida ao vivo pela internet, tá? Assim também como a palestra do dia 19, que é no domingo, às 18 horas. Maria de Lourdes Roim, lá da Comunhão Espírita Bezerra de Menezes, em Campo Limpo, São Paulo. O tema dela é Nossos Medos e a Fé. Essa palestra, às 18 horas, no domingo agora, também é transmitida pela internet. É só entrar em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo a palestra dos Trabalhadores de Jesus, ok? E no Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas, honrai o vosso pai e a vossa mãe, meu querido amigo Drummond. E no domingo, às 10 horas da manhã, a paciência, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, com a Cristina. Então, e domingo que vem, ou segunda-feira que vem, parábola do Bom Samaritano com a Eulália, às 8 horas da noite. Não, às 5 horas da noite. 5 horas, Aparece segunda-feira, às 5 horas da tarde, tá ok? Então nós vamos passar rapidinho um apoio cultural, a gente já volta já para conversar com o meu querido amigo Benhur sobre causas atuais das aflições humanas. Então vamos lá, rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor.
Então nós voltamos no nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com o Benhur, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que aqui a gente no estúdio possa ter, né, essa harmonia, essa tranquilidade, a gente possa ter uma harmonia legal, uma sintonia bacana com todos, né, aqui e aí nos seus lares, para a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e que possamos tirar as dúvidas, o máximo de dúvidas, né? Quem sabe não tirou todas, mas o máximo. E se você tiver dúvida, não deixe a sua dúvida, por favor, ligue para cá, faça a sua pergunta, telefone 2648-9008, o Henrique está aí do lado do programa, pode ligar, passar o seu recadinho que ele vai entregar aqui para a gente fazer a pergunta ao vivo aqui no ar, tá bom? Então vamos juntos com o Benhur fazer a oração. Boa noite a todos. Que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que estamos tendo. Querido Mestre Jesus, agradecidos somos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na divulgação da tua doutrina. Rogamos, possa envolver a todos nós, principalmente sermos intuídos ao bom entendimento, mas acima de tudo, que possamos ser esclarecedor naquilo que pudermos, baseado na própria doutrina. Por isso rogamos, Senhor, o amparo espiritual a todos nós e que possa envolver todos aqueles que conosco participam nesse momento desta oportunidade. Muito obrigado. Graças a Deus. Benhur, então vamos começar a conversar, né, sobre o nosso assunto de hoje. Causas atuais das aflições humanas. Como é que, então, para a gente começar a entender, como é que o Espiritismo ele entende, né, ele analisa as origens dos sofrimentos humanos que nós estamos passando? Por exemplo, agora, então, né, nós estamos vivendo na nossa sociedade, nosso país e também em todo o planeta, muitas coisas acontecendo. Por que isso está acontecendo? Fala para a gente aí. Renato, a doutrina ela nos esclarece que primeiro a gente tem que falar que muitas das vezes aquilo que a gente considera como um efeito, na realidade ela é uma causa, não é? E muitas das vezes aquilo que a gente acha que é causa é efeito. Então os sofrimentos que nós temos, na realidade eles não são causas, são efeitos de uma causa. E essa causa ela pode demandar de uma situação atual, ou seja, dessa própria vida, ou de situações de vidas passadas, que trazemos em bojo para que a gente possa aí se reorganizar dentro da própria lei divina. Benhur, antes de mais nada, queria parabenizar você. Você é parecidíssimo com uma pessoa que já desencarnou, famosíssima, José Vasconcelos. Olha só, eu não podia deixar de falar isso. Já te falaram isso? Não? Você é primeiro. Sou o primeiro? Parecidíssimo com o José Vasconcelos, cara. Humorista. Eu lembro dele. É do nosso tempo. É uma boa personalidade. Boa. Parece pessoa. Mesmo. Mas você não conta piada não, né? Não, né? Tá bom. Eu sei que você não conta. Mas olha só, você está me dizendo, respondendo ao Renato, que os sofrimentos hoje que nós temos tem duas causas. Esse eu entendi direito, que eu tenho uma certa dificuldade. Então nós sofremos hoje por dois motivos. Nós sofremos por erros e atitudes que nós fizemos nesta vida e por erros e atitudes que nós fizemos em outras vidas. É isso? Perfeito. Muito bem. Agora, tem muita gente que chora, que lamenta, se desespera, que blasfema, que faz um montão de coisa. E eu queria saber qual é a opinião da doutrina espírita sobre essa situação, dessas pessoas que lamentam e choram e se desesperam em função dos sofrimentos. A grande questão é o desconhecimento. Normalmente, nós adoramos o papel de vítima. Nós adoramos ser vítima. A melhor coisa que existe no mundo é o papel de vítima, porque nós não temos responsabilidade nenhuma, né? Então, a gente quando se coloca na condição de vítima, nós sempre transferimos para outros a responsabilidade pelos problemas que nos envolvem.
E a doutrina espírita explica exatamente isso, que a falta de conhecimento, do entendimento, de que os problemas que nós passamos são relativos às nossas próprias atitudes nesta existência ou em existências passadas, elas causam esses conflitos, esses sofrimentos, e que muitas das vezes, pelo desconhecimento, nós nos achamos envolvidos em algo que não temos nada a ver. Somos simplesmente vítima de uma circunstância. Mas aí, olha só, vou dar um exemplo. Eu estou com um câncer na cama, sofrendo, ou eu perdi um parente muito amado. O conhecimento que eu tenho da doutrina espírita vai diminuir esse meu sofrimento? Eu vou deixar de sofrer porque eu tenho conhecimento? A dor que bate no meu coração vai diminuir porque eu tenho conhecimento que o meu sofrimento é por causa de uma atitude minha do passado? Esse conhecimento vai diminuir minha dor? Eu não vou dizer que vai diminuir, mas ele vai modificar a maneira como que você vai passar pelo problema. Porque o sofrimento, ele pode ser sentido de duas maneiras. Você pode sofrer de uma maneira resignada ou equilibrada, e você pode sofrer de uma maneira desequilibrada. Ou seja, no momento em que alguém me diz que eu tenho uma doença séria, um problema complicado, o conhecimento vai fazer com que eu reflita. Primeiro, tentar entender o porquê daquele problema, daquele sofrimento. E segundo, numa análise rápida, eu saber as consequências e como que eu estou embutido naquela situação toda. Por exemplo, a doutrina espírita fala da questão da reencarnação. Então eu sei que por maior seja o problema que vai me afetar, esse problema ele pode me afetar muito mais fisicamente do que moralmente, dependendo do conhecimento. Outro dia eu dei aqui um exemplo de duas pessoas que eu conheço, da minha relação. É uma inversão de valores. Porque essas duas pessoas estão, as duas pessoas numa cadeira de roda, há muitos anos. Uma é extremamente revoltada com a situação, e o outro é extremamente conformado e está satisfeito, curte, passeia com a cadeira de roda motorizada. Os dois têm cadeira de roda motorizada. Um fica dentro de casa trancado, e o outro passeia, vai para cima e para baixo, vai no centro, de cadeira de roda. E o interessante é que o que está conformado e curte a vida, não acredita nessas coisas. E o revoltado é o que tem o conhecimento. Veja bem, o conhecimento, você disse que nos modifica a forma de sofrer, da forma como eu vou agir. Só que a pessoa que mais sofre lá, dessa do meu conhecimento, é justamente a que tem conhecimento. É porque ela tem alguma coisa errada na cabeça dela? Eu não estou fazendo consulta não, tá? Não, eu sei. Mas vamos analisar. Existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é eu saber a teoria de uma coisa. A sabedoria é eu viver aquilo. Então, muitas das vezes, eu tenho conhecimento, mas eu não sei como vivenciar aquela situação. Então, o conhecimento só, ele não basta. Claro, ele é importante. Mas o conhecimento, ele tem que vir embutido junto com a questão da vivência. E aí é uma sabedoria de vida. Como é que eu passo por essa situação? Então, eu saber a origem, eu saber as consequências, e eu saber como devo me comportar naquilo, ela ajuda. Exatamente o que você falou. Quem não tem conhecimento, às vezes, ele tem fé no futuro. Ele sabe que se ele está numa situação, porque aquilo faz parte da vida dele. E ele vai buscar o quê? Da melhor maneira possível, superar aquela dificuldade. O outro, ele sabe, mas ele não vive. Ele só tem o conhecimento. Ele não tem a sabedoria de extrair daquela situação, através do conhecimento que ele tem, meio para superar aquela situação. Eu estaria errado. Olha, a gente não pode generalizar, mas eu estaria muito errado se eu disser que após o desencarne, essa pessoa que tem o conhecimento estaria numa situação mais complicada do que o outro que vive tranquilo?
por causa da revolta dela? Por causa da revolta, sim. Porque ela mesmo tendo conhecimento, continua revoltada com a situação. Vai continuar revoltada. Vai continuar. Então, no plano espiritual, após o desencarne dos dois, essa pessoa, mesmo tendo conhecimento, vai ficar numa situação mais complicada. Não estou dizendo de sofrimento, complicada, a gente não sabe o que vai acontecer após o desencarne. Mas é uma situação complicada, né? A pessoa tem o conhecimento e não digerir esse conhecimento. Ô Marcos, o conhecimento da doutrina, ele nos mostra uma coisa. A morte física, ela não nos modifica. Continuamos do mesmo jeito. Fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas, frequentando os mesmos ambientes. Então, o conhecimento, quando vivenciado por lado bom, claro que no momento desse, ele nos modifica. Nós conhecemos um caso de um jovem, fazia parte do movimento jovem aqui da região, movimento espírita, e ele sofreu um acidente de carro. E ele falou que, no momento do acidente, ele se sentiu projetado para fora do carro e apareceu uma aglomeração muito grande de pessoas em torno do carro. E aí o que aconteceu? Ele levantou e eu vi as pessoas comentando sobre o acidente. E as pessoas falavam, o motorista deve ter morrido, porque o estado que ficou o carro, ninguém sobrevive. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, ele, que não estava sendo percebido pelas pessoas, que ele estava simplesmente sentado no chão, ele levantou, aproximou do carro e naquele momento ele fez uma pergunta para ele mesmo. Ele falou, bom, eu tenho que ter calma. Eu vou me aproximar do carro. Se eu me ver dentro do carro, que eu já desencarnei. E aí eu vou cuidar da minha vida. Se eu não estiver lá dentro do carro, provavelmente eu sobrevivi. E as pessoas não perceberam que o motorista está fora do carro. Porque todo mundo está esperando que o motorista ainda esteja dentro do carro. Então, nesse momento, ele se aproxima do carro e ele vê que dentro do carro não tem ninguém. Aí ele fala, opa, sou eu. E aí alguém escuta, você é o quê? Ele falou, não, sou motorista. Então, observa a tranquilidade dele, nesse momento, a partir do conhecimento, para entender uma situação ou outra. Não se desesperou. O Renato está com a língua coçando aqui, querendo fazer uma pergunta, mas eu queria só fazer um pequeno comentário. Continua com o secretário. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu sofri um acidente na Serra das Araras, eu saí fora, quando o carro capotado, as pessoas começaram a chegar e o motorista morreu. E era eu que estava chegando lá, não, sou eu, uma boa, nenhum arranhão, perda total do carro. Bati no caminhão e aconteceu a mesma coisa comigo. Claro que eu estava apavorado pela situação ali, mas não tive o sangue frio que o nosso amigo teve. Parabéns para ele. Eu fiquei meio apavorado. Mas tem uma outra coisa também que a gente podia analisar, já que a gente está falando, nesse caso que você falou, dessas duas pessoas. As duas pessoas estão na cadeira de rodas. Sim. Já nasceram assim ou aconteceu algum tipo de acidente? Uma com 18, 20 anos e a outra já há uns 10 anos atrás. Sim. Os dois têm na faixa de 40 anos. Nós sabemos também, na doutrina espírita, que existe provas e expiações. Né? Uma vez eu me lembro que você falou esse caso e você analisou por esse prisma aí não foi? Da prova de expiação. Como é que você poderia saber qual que é prova, qual que é expiação? Eu me lembro muito bem da sua explicação que você falou aqui. Você falou que... Eu registrei em cartório a minha resposta. Se eu não registrei, você está autorizado a repetir. Mas está no vídeo. Está gravado. Provavelmente aquele que está revoltado é uma expiação. E aquele que está conformado é uma prova. Pode ser também por isso? Pode ser. A diferença entre uma situação e outra é que a expiação é imposta. Isso. Pois é. Você tem que pagar. Justamente. Não é? A prova, às vezes, é uma condição na qual eu me coloco para saber como eu vou sair. Entendeu? Isso aí. É como se eu fosse testar um conhecimento adquirido. Não quer dizer que realmente aquele que está em expiação, ele não esteja conformado. Ele pode estar. Pode ser que a dor dele no momento não seja a consequência de uma atitude errada, e sim a decisão para se colocar numa situação de prova, para poder saber como que ele está no processo dele de evolução. A não conformação com a situação, ela é uma característica de uma expiação.
Então, a outra pessoa... O cara, já que está em prova, muito raramente vai ter esse problema, né? Ele tem a consciência, ele pede, né, para vir dessa situação. Então já tem uma certa... Tem caso de prova que a pessoa falha, né? Falha. Falhar... É uma coisa, né? É uma coisa. Eu me preparo para fazer um concurso. Eu posso ser reprovado no concurso. Não posso? Você pode candidatar a uma prova e não passar pela prova, não quer dizer que você tenha feito algo para ter aquele sofrimento. Agora, se eu não me preparei, é obrigatório. Se eu não me preparei, a possibilidade de eu passar é nenhuma. É verdade. Então pode ser também esse caso aí, né? Como pode ser o caso desses dois aí, um é prova e o outro é expiação. Não necessariamente da expiação ele tenha que ser revoltado. Ele pode não ser revoltado. Perfeito. Né? Isso aí é bom a gente ficar bem patente. Mas quem passa por uma prova, geralmente, né, não está revoltado, né? Porque ele tem a consciência, que ele até pediu, a gente sabe, que muitos pedem para vir para a situação, para poder melhorar, né? Evoluir mais rápido, crescer mais rápido, né? Aprender mais rápido. A gente tem que colocar que muitas vezes nós temos sofrimento nessa vida, aquilo conforme o Benhu falou, que não tem nada a ver com a encarnação, não tem nada a ver. O camarada tem 50 anos de idade, aparece de repente um câncer no pulmão. Meu Deus, o que é que eu fiz na outra vida para merecer esse câncer? Não fez nada, meu filho. Você fumou 30 anos, queria o quê? Aí já uma entra cirrose, outro uma bela e bacana cirrose. O que eu fiz para merecer isso? Ué, biritou a vida toda, quer o quê? Né? Aí já é causas atuais. A gente observa, a medicina hoje, ela comprova que grande parte dos infartos são causados por quê? Pelo comportamento da pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, pessoa de pavio curto, não é? Pessoa que se aborrece com tudo. A possibilidade dela vir a sofrer um problema cardíaco, ela é grande. E não vai dizer, mas o problema foi causado por vidas passadas. Não, o problema é causado por essa. A gente observa acidente de carro, por exemplo. Então, quando se vai analisar um acidente, o que originou aquele acidente? Foi imprudência ou falha mecânica? Uma falha mecânica. Se for uma falha mecânica, se ele não tem responsabilidade com o acidente, é uma consequência passada. Mas, se ele, que nem você fala, ele enche a cara, vem para Cabo Frio, passa a madrugada toda bebendo ali no canal, vai para São Pedro, Pararuama, sofre um acidente, é consequência da vida passada? Não, consequência de uma atitude responsável nessa vida. É verdade, isso aí, né? A gente tem que entender isso muito bem, né? Porque a gente sabe, né? Que muitas pessoas confundem isso, né? Muitas pessoas confundem. Principalmente quem não é espírita fala assim: poxa, meu pai fumou 90 anos, nunca teve problema. A gente ouve muito isso, né? Aí, mas fulano de tal nunca fumou e nunca bebeu e teve câncer de pulmão, ou teve uma cirrose, teve um câncer de fígado. Né? Para quem não entende, né, acha que, poxa, quer dizer, como se fumar fosse uma coisa normal, que pode fumar, que não acontece nada. Mas sabe que isso aí são exceções nesta vida, não é isso? Mas na próxima, as consequências... Isso. Fumou 90, não teve ainda. Na próxima... Com certeza. E aquele que não fumou nessa vida e teve, porque na anterior ele fez isso. Porque ele acabou de se limpar. Acabou de expurgar essa doença dentro dele, esse vício. Fez essa purgação. Na próxima ele vem com... Uma vez nós ouvimos até no seminário, o seminarista estava falando, e ele cita um verso muito interessante que diz que se você está andando numa rua, aciado, e encontra alguém voltando cheio de lama, né, não se alegre, porque aquele que está cheio de lama, ele saiu do atoleiro, e você que está aciado ainda pode entrar. É verdade. Isso aí, com certeza. Isso aí. Tem que pensar, quando ficar apontando a falha dos outros,
Comigo não acontece isso. O lamaçal pode estar lá na frente. E não tem bugre que... Mas aí eu passo por cima do lamaçal, que o meu carro é bugre. Mas aí, quem acha, né, não acredita em reencarnação, quem acha que é essa vida só, acha que passou por essa, está tranquilo, né? Mas nós sabemos que não é assim, né? É por isso que a doutrina espírita, ela é um diferencial, porque ela traz a questão da reencarnação. Ela mostra os problemas, as consequências e mostra as origens. Então nos dá essa ideia de que a vida ela é contínua, né? Que nem diz. Nós não morremos, quem morre é o corpo. Mas uma coisa mais importante disso tudo, de uma pessoa que teve sempre uma vida regrada e tem um câncer, né? Se a pessoa não acreditar em reencarnação, ela não tem como entender isso. Aí é que está a justiça divina. E as pessoas não entendem, acham que se Deus é justo, é bom, por que uma pessoa que foi boa nessa vida, nunca fez nada, nunca fez mal para ninguém, nunca fumou, nunca bebeu, pessoa serena, tranquila, nunca prejudicou ninguém e tem uma doença? Como é que vai explicar isso se não for pela reencarnação? A televisão mostrou essa semana o caso daquela garotinha que sofreu um transplante múltiplo de órgãos. Não é? Ou seja, ela já nasceu com tanta deficiência, se a gente analisar de uma única existência, a gente vai dizer que Deus é injusto. Deus não é pai? Exato. Porque a criança acaba de nascer com os órgãos todos deficientes, quase. É verdade. Enquanto outros nascem 8 perfeitos. Transplante. E aí a gente vê aquele outro caso daquela garota que tinha um problema também de coração, que de repente a doença some. Isso, a garotinha, né? Ficou internada quase para fazer um transplante. Transplante de coração, estava inchado, de repente o coração foi fazendo, voltou ao normal, teve alta e foi para casa. Não precisou fazer o transplante. Então, isso tudo é que mostra a justiça divina. Perfeito. Como Deus é bom, é justo com todos nós. Ou seja, o que a gente pode concluir disso que nós estamos conversando aqui? Que é cada um segundo as suas obras. Perfeito. Nós estamos colhendo aquilo que seremos. Tudo que Jesus falou. Nós colheremos aquilo que nós plantarmos. Não é isso? Então, eu falo, né, que nós como cristãos, nós lemos, estudamos o Evangelho de Jesus, mas não paramos para pensar. Mas nós espíritas, nós vamos lá, vemos, interpretamos, para entender o que Jesus quis dizer. E hoje nós sabemos que cada um, segundo as suas obras, não é agora, pode ser depois. Exato. Ou uma outra passagem que eu acho legal também, aquela que fala assim, quem come uvas verdes que tem seus dentes rotos, né? A uva verde tem um ácido que corrói os dentes. Então, quem come a uva é que vai ter seus próprios dentes estragados pelo ácido dela. Então, com certeza, vai corroer tudo. Você planta, você colhe. Não tem como fugir, isso é a lei de Deus, é a lei divina. Queiramos ou não, acreditando ou não, a reencarnação é uma lei divina. E é uma lei justa. Porque ninguém sofre aquilo que não merece. Senão a gente não entenderia nada do que está acontecendo nesse planeta. A gente não entenderia como uma criança como essa, que nasce com vários órgãos, 7 ou 8 órgãos deficientes, que teve que fazer transplante. Criança, você vai no INCA agora, você encontra lá centenas e centenas de crianças pequenininhas com leucemia, com problema de câncer. Aí você vai entender como uma criança, um anjinho, tendo câncer. Será que Deus joga dados? Né? Será que Deus... você vai nascer, você não vai, você vai nascer com saúde, você vai nascer com uma doença, você vai nascer com uma deficiência mental. Aí Deus seria perto que a gente. Tem muitas pessoas que às vezes confundem essa situação que você falou e diz que esses são mártires, não é? É isso. Mas os verdadeiros mártires, eles trazem benefício para a humanidade. É verdade. Os mártires, eles trazem ensinamento, trazem... E uma situação de uma criança dessa só traz sofrimento para a família. Para todos. É verdade. Entrando no assunto de hoje, de causas atuais das aflições, uma criança, olha só a situação, uma criança que está recém-nascida, com 1 ano, 2, 3, que está sofrendo no hospital. Como ela não fez, o assunto de hoje é causas atuais.
das aflições. Como ela não fez nada para merecer aquele sofrimento, eu só posso deduzir que aquilo ali é consequência de uma coisa, de outra encarnação, concorda? Com certeza. Sim. Sim, mas o sofrimento daquela criança gera um sofrimento na família. Perfeito. Este sofrimento na família, em função da dor da criança, pode ser causa atual da aflição? Não. Atual não. Não. Porque está gerando sofrimento na criança. Então também é anterior. As causas atuais, elas podem gerar sofrimento em mim. Em mim. E eu gerar sofrimento na família. Mas não poderia a justiça divina chegar assim, bom, aquele ali está fazendo bobagem, vou fazer um sofrimentozinho nele, então vou fazer o seguinte, como essa criança precisa passar por isso, eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Sim. Pode até acontecer. Pode. Também pode. Pode acontecer. Pode acontecer. A criança precisa passar por aquilo. Aí, no caso, temos dois casos mesmo. Aí são situações que... Quem tem que julgar não somos nós. Aí é o planejamento, o planejamento familiar. A gente diz o seguinte, existe uma passagem do Evangelho que Jesus é bem claro quando ele diz, o mal ainda é necessário, mas ai daquele que se fizer instrumento do mal. Então, escândalo, né? Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa irresponsável, pode vir na minha família alguém sobre a minha responsabilidade que precise passar por um problema e vai aproveitar a minha irresponsabilidade. Então, eu vou ser o instrumento do resgate dela. E ela do seu. Não, ela não está me ajudando em nada. Eu estou ajudando ela. E sim, vai passar a ter responsabilidade, vai te ajudar. Eu vou assumir a responsabilidade por eu estar criando as condições para que ela resgate. Tem vantagem também. Não é? Nós vimos um caso, aconteceu no estado de São Paulo, de que durante uma discussão, um atirou no outro, matou. E o advogado de defesa do assassino, ele tentou provar na justiça que o cliente dele não teve culpa na morte. Ele só teve culpa no tiro. Porque a morte foi causada por Deus. Ele só atirou. Ou seja, é uma coisa difícil. Muitas das vezes a gente fantasia as nossas situações para se livrar, às vezes, da responsabilidade. Você pode até enganar as leis humanas, né? Mas não engana. A lei divina, não tem jeito. Ele queria tirar uma onda de Chico Xavier, que mudou o resultado do julgamento, o juiz foi a psicografia, né? A psicografia. Bom, então vamos continuar aqui nas causas atuais. Em relação às causas atuais, né? Como o temperamento humano pode gerar tais aflições? A gente fala, né, nas causas atuais, individual. Mas existe também coletivo? Pode, muitas das vezes numa família, por exemplo, as pessoas podem reencarnar num grupo familiar, logicamente que não vão ver todas as famílias. Pessoas com as mesmas características. Mas no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, que são de espíritos, todos nós imperfeitos, essas ações, pensamentos que nós temos no dia a dia, tudo que está ocorrendo aí, isso aí não são causas, a grande maioria derivadas das causas atuais, das nossas atitudes, nossos pensamentos e aquilo que nós fazemos no dia a dia? Existe uma expressão que diz que tudo influencia em tudo. Então, o que acontece? Se eu vibro numa certa faixa, todos que vibram na mesma faixa estão em sintonia comigo. Com certeza. Então, o que acontece? À medida em que eu esteja envolvido em uma situação, as pessoas que estiverem envolvidas, vibrando na mesma faixa que eu, estou envolvido na mesma situação. Certa feita nós lemos uma notícia de que um rapaz, ele estava dentro de um ônibus e o ônibus foi assaltado. E ele, muito religioso, disse que naquele momento ele entrou em prece, fez uma oração pela crença dele e pediu que Deus ajudasse naquele momento, que pelo menos as pessoas não fossem vítimas de uma situação pior, né? Orando por todos. E quando ele abre os olhos, está todo o ônibus olhando para ele. Porque ele percebeu o seguinte, que todos quase tinham sido assaltados, exceto ele.
Os assaltantes assaltaram todos, fizeram uma limpa em todos, e ele não foi assaltado. E isso veio uma vez para reflexão. Então a gente entra exatamente nessa situação da sintonia. Naquele momento, como ele estava impresso, estava com um pensamento elevado, era como se ele tivesse invisível aqueles que estavam ali naquele processo do assalto. É verdade. Ele não estava invisível fisicamente, mas na mente dos assaltantes ele estava fora. Logicamente que criou um constrangimento a ele, que nem ele fala na reportagem. Todo mundo foi assaltado, menos eu. Logo todo mundo pensou o quê? Eu estava envolvido com o pessoal. Com certeza. Desceu do ônibus. Mas aconteceu comigo isso lá no Rio de Janeiro há 40 anos atrás. O cara assaltando o ônibus, eu lá no banco de trás, o cara assaltou todo mundo e não me assaltou. Aí o cara do meu lado perguntou: por que você não foi assaltado? Não sei, mas eu sabia por quê. O assaltante trabalhava na empresa que eu trabalhava. Eu reconheci ele me reconheceu e passou batido. No dia seguinte ele estava lá trabalhando. E deu sorte, né? Deu sorte. Mas no dia seguinte eu estava trabalhando. Aí ele... Você não falou nada, né? Não, tranquilo. Fiquei na minha. Era o contínuo da empresa. Olha só. Aí é uma situação... Outro tipo de situação. Eu fiquei com medo dele me reconhecer e me dar um tiro. Mas como eu estou aqui, encarnado, significa que ele não... Está encarnado. Olha só. Moda. Assunto da moda, drogas, cocaína, maconha, esses troços todos aí. De um modo geral, esses vícios causam problemas e aflições nesta vida? Na atualidade é isso aqui. Na atualidade e provavelmente na próxima? Em situações futuras. Mas a gente vê o cara usar droga a vida toda e não acontece nada com ele, cara. É aquilo que está ainda. Acho que já estamos falando. Mas na próxima vai ter as consequências. Agora, observe, ninguém nasce para usar droga. Ninguém nasce para ser assassino. Ninguém nasce para fazer o mal. Para ser alcoólatra, não é isso. Para ser alcoólatra. Nós podemos trazer vícios do passado. Isso. Agora, nos dá a divindade, a providência, o meio de nos resistirmos à situação. Muitas das vezes nos coloca numa família organizada e esperando que a família faça o papel de nos tirar dessa situação. Agora, se nós envolvemos nisso as consequências dessa situação, ela vai ser sentida nessa vida. E muitas vezes não tem nada que ver com a situação passada. Me veio à mente aqui uma coisa interessante. O casal bebe, ou fuma, ou usa droga, não interessa, qualquer coisa, qualquer vício. A mulher engravida. Ela não sabe que tipo de ser está ali reencarnando. Se for um espírito que em outra vida já foi viciado, aquele contato desde a infância com as pessoas envolvidas com o vício vai facilitar em muito o vício nessa criança. Se você é viciado e vai nascer uma criança, se essa criança não foi viciada em outra vida, muito provavelmente ela vai ter mais resistência ao vício quando tiver contato com uma droga, com uma bebida, com um fumo. Então nós vamos encontrar crianças dentro de uma mesma família, umas que fumam, outras não, outras que bebem, outras que não, umas que usam droga, outras não. Aquelas que têm mais facilidade de se drogar, muito fácil, possivelmente, elas poderiam ter em outra vida estado na mesma situação de drogado. Eu estou errado nessa colocação? Não, está certo. Então os pais têm que tomar muito cuidado quando fizer uso com crianças dentro de casa. Você viu aquele camarada que pega a cervejinha, bota na pontinha do dedo e... Para a criança experimentar? Bota na chupeta. Não sabe que aquele espírito em outra vida poderia ser um alcoólatra? Ele está induzindo o retorno do vício. É o clique. Olha, é o clique. O clique. A Darcy Neves, ela conta um caso de que na repartição que ela trabalhava, tinha um colega, e conversando com ela, ele não era espírita. E ele falou: Darcy, eu tenho um filho, ele tem 1 ano, um pouquinho, e nós temos lá na nossa casa, tem um bar,
temos muita bebida, que a gente gosta. Questão social, vem os amigos, fim de semana, então nós temos. E toda vez que ele passa em frente ao bar, ele fica fascinado com o bar. Né? E parece que ele degusta aquela satisfação de estar olhando para aquela bebida. Tem alguma coisa, porque ele não bebe nada, a gente não dá bebida para ele. Ela falou, olha, faça um teste, tira todas as bebidas do bar, mas deixa o bar no mesmo lugar e me fala depois. Aí ele falou, olha, alguns dias depois ele falou, nós tiramos a bebida e a gente observa que ele passa em frente ao bar, ele olha para o bar e continua, ele não para mais, né? Aí ela falou, quer um conselho? Acaba com o bar, porque provavelmente ele tem tendências passadas para a bebida. Então, aquela visão, que nem o Renato falou, ela tive dá um clique lá na mente. Eu tenho intimidade com isso aí. E se você mantém, dali a pouco, a criança está fazendo uso. E aí entra o perigo do que você falou. O pai que tem o hábito de pegar, fala para o filho, acenda um cigarro para o pai. Pega uma cervejinha lá, papai, e ela já bebe um pouquinho. Quem é esse espírito? Quais são as tendências que elas estão trazendo? É verdade. Isso aí Só um clique que deu aqui. Neste caso, os pais que agem dessa forma não estão criando uma causa para uma aflição futura? Perfeito. Com certeza. Então, eles praticamente, pode dizer, são a causa da aflição futura. Deles mesmo. Porque eles vão pagar pelo que estão fazendo. E aí, quando vier no futuro, os problemas serão as consequências daquela causa, daquela irresponsabilidade. Ainda mais que a gente sabe que a responsabilidade de ser pai, né, é muito grande. Ninguém é pai por acaso, não. Tudo é programado, tudo tem uma programação no mundo espiritual. Você não vem pai daquela criança por acaso, você tem responsabilidade de criar, de dar uma boa criação, uma boa orientação, e não é com bebidas, com coisas que possam trazer isso aí. Se a criança já vem com essa tendência, se você tem responsabilidade sobre ela e você chega aqui e esquece tudo, né? Não tem essa, mesmo que não tivesse nada, né? Não pode, você não pode ter uma criança tem uma atitude dessa de adulto, né? De ver o que o adulto faz. Criança é criança, a gente tem que estar sempre ali olhando e dando uma boa educação, não é isso? A gente a próxima pergunta fala sobre isso. A maneira como nós educamos nossos filhos pode gerar aflições ainda nesta vida? E olha o que mais acontece. Então, isso aí que a gente tem que... Porque a gente observa que a maneira equivocada da educação dos filhos geram consequências. Ou seja, não existe efeito sem causa. Com certeza. Se tem um efeito, porque teve uma causa. Então, a grande questão no processo hoje da educação é que nós, muitas das vezes, ao invés de educar o nosso filho para uma vida futura, a gente educa para o presente. E aí o que acontece? Às vezes, tentando ser modernos, né? Querer fazer, porque hoje é certo isso, aqui, nós vamos falhando na educação dos nossos filhos, e daqui a pouco eles, em função dessa má educação, estão envolvidos com crime, com assassinatos, queimando pessoas nas praças, assaltando. E aí o que esses pais fazem? Para não assumir a irresponsabilidade da educação, eles vão buscar profissionais, me desculpa a expressão, corruptos, para tentar burlar a lei e atenuar a falta dos filhos. Ou seja, os filhos errados. E eles ainda buscam profissionais para atenuar a responsabilidade dos filhos. Então eu posso afirmar, olhando, não nos olhos, mas naquela câmera ali, que somos sempre responsáveis pelas nossas aflições? Somos. Não tem outro caminho. E aí a gente usa, que nem algumas expressões que foi falado aqui, né?
Quem planta, colhe. Não tem jeito. Está lá no Evangelho. Plantar é livre. Plantou banana, vai colher banana. Mas a colheita... Existe algum obrigatória. sofrimento que eu possa ter na minha vida que não seja de responsabilidade de mim mesmo? Pode. Mas aí entra naquela situação que nós falamos anteriormente. Não é uma expiação, mas é uma prova. Então eu posso passar... a escolha é minha, né? Sim, eu posso passar por uma dificuldade. Mas é sempre a escolha é sua. Exato. Mas aí ela não tem uma outra origem. Não do vizinho, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, é sua. De repente, eu peço para vir ser bombeiro. E dali a pouco estou no meio do fogo, me queimando, para tentar salvar. Necessariamente, às vezes é uma situação que eu me coloco em prol de provar que sou capaz de ajudar o outro. Não necessariamente porque alguma coisa no passado eu fiz, que nem diz, se eu vim bombeiro agora porque eu botava fogo no passado. E agora vem para apagar o fogo. Não é necessariamente isso. Mas às vezes são oportunidades que nós pedimos para provar que nós somos capazes de ajudar o próximo. E aí, muitas das vezes, essa situação, ela nos cria constrangimento, nos cria dificuldades. Mas a maneira como nós vamos passar por isso, ela é totalmente diferente. Veio. Vamos colocar que eu cometa erros ao longo da minha vida, ou cometi em vidas passadas, e como consequência, as minhas aflições hoje são o resultado disso. Agora, quem mede o tamanho da minha aflição? Olha, você vai passar por isso. Quem mede o tamanho da minha dor para que eu resgate a minha dívida com a justiça divina? Quem me dá o tamanho do meu sofrimento? A nossa própria consciência. Porque nós temos na nossa consciência toda a lei divina. Então, a lei divina é para ser cumprida. Certo? O que acontece é que muitas das vezes nós fugimos dessa lei. Ora, se ela está na nossa consciência e é um roteiro a ser seguido, se eu saio do rumo, eu vou ser chamado novamente à correção do rumo, do roteiro, do caminho que tem que seguir. E muitas das vezes o sofrimento não está na ida, está na volta. Porque para sair do caminho reto, eu uso o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele te leva à responsabilidade. Essa situação é que leva ao sofrimento. O sofrimento não está em você contrariar a lei. O sofrimento está justamente é voltar a trilhar, a cumprir a lei. Deixa eu ver se eu consegui entender. Então Deus quer dizer que Deus não castiga a gente. Não. Nem pune. Olha só, Benhor. Eu cometi um erro. Muito bem. Vou arcar com o ônus, com a dor desse sofrimento. Então, eu sofro porque eu cometi erros. Muito bem. A escolha do tamanho do sofrimento foi eu que escolhi. Pela minha consciência, porque está registrado nas leis divinas. Ora, se eu errei, se eu sofro, foi porque eu errei. E se eu escolhi aquele negócio de sofrimento, o tamanho do meu sofrimento, porque a minha consciência já está registrando isso, onde é que fica Deus nessa história, se ele não participa de nada disso? Porque se quem escolhe sou eu sofro as consequências do que eu fiz, a minha consciência que diz que eu tenho que passar por isso, aí Deus fica só ali de braços cruzados, sentado no trono dele, só olhando para mim ali, ó, olha lá, aquele cara ali, ó, tá escolhendo, tá fazendo a coisa errada, aí Deus fica com os braços cruzados lá em cima, não participa de nada. Hoje eu tava lendo no G1, questão de um risada é igual do Zé Vasconcelos, viu? Em que a pessoa pergunta assim, mas se tem tanto sofrimento, que é de Deus? Não é? Tirou férias? É isso que eu estou perguntando, fica só agora, observa bem, quando você pega um filho e bota na escola, você bota o filho na escola. Qual é o seu objetivo de colocar um filho na escola? Não é para que ele aprenda, tenha um futuro melhor, tenha uma profissão melhor, seja uma pessoa melhor? Com certeza. Ora, as dificuldades que ele vai passar na escola para atingir um objetivo
é responsabilidade tua? Se ele não estuda, se ele falta, se ele engana os pais dizendo que... Só come merenda. Só vai comer merenda. Olha, você colocou ele na escola para que ele tivesse um rumo, né? Ou seja, as dificuldades que ele vai ter na escola para atingir aquele objetivo é uma situação criada por ele. O livre-arbítrio dele. É o livre-arbítrio dele. Agora, ao pai, cabe o quê? Dar os meios para que ele seja uma pessoa ética. Hoje, o país está na situação que está por uma questão muito simples. O aético hoje virou regra. Não é? Ética hoje é uma coisa rara. Não é verdade. As pessoas éticas são raras. Tem uma pergunta. Então, essas causas atuais que nós estamos passando hoje aqui no nosso país, são causas dessas? Na maioria das vezes, sim. Das atitudes. Porque, observa bem, nós vivemos num momento político, se assim pode dizer, em que eu quero muito mais para mim do que para o outro. Então, vamos analisar na nossa pequena, na nossa comunidade aqui. Se você, Marcos, quiser ser um político amanhã e começar a dar laje de graça, você vai ganhar votos que vai te colocar na condição de um político na frente. Porque quanta gente está precisando de laje aí? Né? Agora, você ao dar a laje, você está comprando um voto. Né? Com certeza. Você está criando uma situação para você. Mas aquele que troca o voto por uma laje, ele só está querendo um benefício agora. Mas ele não está preocupado se vai faltar escola, se vai faltar saúde, se vai faltar segurança. Ele não está preocupado com isso, ele quer a laje dele. Resolveu o problema dele. Né? Ele bota a laje, mas aí não vai ter escola, não vai ter hospital, não vai ter segurança. Que adianta ele estar embaixo de uma laje se não tem segurança nem dentro da laje? Não pode nem sair debaixo da laje. Não pode nem sair debaixo da laje. Nem na rua. Não é? Mas se ao invés disso ele investir em alguém que tenha capacidade de trazer situações melhores e gerar emprego, ele pode amanhã comprar uma laje. Porque ele passa a ter um bom emprego, ele passa a ter uma situação melhor e ele vai comprar a laje dele. Não fica dependente de ninguém. Entendi perfeitamente, mas eu gostaria de avisar a todos que eu não estou dando laje. Nem vai ser político. Não, eu sou político. Pertenço a um partido político, fui presidente de um partido político. Mas não é candidato. Mas não sou candidato a nada e não estou dando laje para ninguém. Meu Deus. Não. Então, só um exemplo. Só um exemplo. Graças a Deus. Deus vai me deixar falência. O nosso programa, faltam 20 e poucos minutos para terminar nosso programa. Mas está tão bom que a coisa, né, foi tão bacana, tão legal. Mas o que garante, né, ter esta visão, as causas das muitas aflições aqui na nossa... É correto isso? É exatamente aquilo que nós falamos. É um axioma que diz, se há um efeito, porque tem uma causa. Sempre. Então, se há o sofrimento, porque alguém gerou esse sofrimento. Então, ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre por acaso, nem sofre pelo outro. Nem por outro. E nem foi Deus que está castigando, nem que está punindo ou ninguém. Ou seja, se os pais são viciados, a criança que nasce, fruto desse hábito dos pais, e ela vier a ser viciada, a consequência do vício da criança é dela. Ela já vem com essa situação, para ser provada no meio em que ela tinha que resistir ao vício. Né? Ou seja, a criança não é fruto da inconsequência dos pais, mas ela aproveita a inconsequência dos pais para tentar dar vazão a uma situação que ela poderia não estar envolvida, né? Resistir ou não. Agora, olha só. Deus nos criou para sermos felizes. Certo? Com certeza. Sim, é verdade. Não? Perfeito. Como é que eu vou entender esse negócio que a gente sofre tanto? Deus nos cria para ser feliz. Vou criar o Marco, o Renato para ser feliz, o Benhur para ser feliz. Mas aí só vive encontrando problema pelo caminho, sofrimento, é uma dificuldade danada. A gente fica assim meio duvidoso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, cadê tu? A questão justamente está nisso, que nós tínhamos até falado, o Renato falou no início, a questão da reencarnação. Sem a visão da reencarnação, não tem como. Não tem como você ser feliz
e acreditar que Deus te criou para ser feliz. Porque uma criança, que nem, vamos dizer, que desencarna aí com 9, 10 anos, sofre a vida toda, desencarna. A família sofre de ver aquela situação. E daqui a pouco a família também, em função daquela situação, acaba desencarnando. Olha, só houve sofrimento. Como é que a gente pode imaginar felicidade numa situação dessa? Né? E aí, a gente vai lá no Evangelho e nós vamos encontrar dizer que a felicidade na Terra é uma felicidade relativa. Momento de felicidade. Né? Momentos de felicidade. Agora, o que a doutrina fala, que fomos criados para ser felizes, fomos. Ela só não diz quando. Porque aí vai depender da gente. Com certeza. Vai depender das nossas atitudes. Podemos até ser felizes nessa existência. Claro que é uma felicidade relativa. Porque o nosso planeta ainda é um planeta de sofrimento. Com certeza. Deixa eu só passar um recadinho. Fala. Que a felicidade não é desse mundo? Com certeza. Mas está escrito isso. A felicidade plena. Sim, mas está escrito lá. Então nós temos que entender que não é exatamente aqui que a gente vai ser feliz. Não, aqui não. E ele disse que o meu nem reino aqui, não é nem desse agora. Meu reino não é deste mundo. Jesus falou isso pra gente. Foi tão... Quem foi tão pensa que vai viver aqui na Terra, nesse mundinho michuruca, em relação ao universo, achando que vai ser feliz aqui, irmão, está enganado. Agora, nós estamos a caminho disso agora. Tem muita água ainda para rolar. Nós não rolar. podemos ser felizes se nós temos uma família consciente, se nós buscamos ser pessoas de bem, trabalhar pelo bem do próximo, sermos éticos, sermos corretos, dar uma educação segura aos nossos filhos. Nós não vamos ter momentos de felicidade? Momentos de felicidade. Com certeza. E não felicidade. Estamos a caminho ainda não. do crescimento, da evolução. Mas já é um começo. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, né? E, segundo a doutrina nos diz, nós estamos aqui numa escola, né? A Terra o quê? É uma escola para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir, para criar todos esses sentimentos aí, deixar o homem velho para trás e criar um novo homem, né? Largar todos esses vícios, esses sentimentos ruins, orgulho, egoísmo, para que a gente possa, agora sim, mas vamos plantar agora para colher no futuro. É aquela situação que nós falamos da escola. Olha, o filho passa dificuldades na escola, os pais passam dificuldades para pagar a escola, para comprar material. No dia da formatura, eles vão parar para avaliar o que sofreram? Não. Eles só vão festejar. Com certeza. É verdade. Um momento de alegria. É verdade. Então, você, meu amigo, minha amiga que estão nos vendo, se você quiser ligar, fazer uma pergunta para o Benhu sobre esse assunto, nós estamos conversando aqui agora. Nosso telefone é 2648-9008. Bota na telinha, Davi. O meu querido amigo Henrique estaria ao lado do telefone para ligar, para anotar a sua ligação. Se você quiser só participar do sorteio no final do mês, também pode. Dá o nome lá para o Henrique, o bairro, o telefone, né? E ele vai anotar para um último dia desse mês, no último programa desse mês, dia 29, nós vamos sortear o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita. Tá ok? Então, pode ligar. O Benhu está doido para responder uma pergunta dos nossos amigos. Após a pergunta, ele tem momentos de felicidade para responder a pergunta, né? Momentos de felicidade. É verdade. Bacana desse estudo que a gente está levando aqui, esse bate-papo, é que a gente vai, né, refletindo. E as pessoas, com certeza, aí nas suas casas também estão pensando e refletindo com a gente, né, os nossos pensamentos. Esse momento, eu gosto de falar desse momento que nós estamos vivendo no país. O que nós temos que fazer agora para que a gente possa ter um país melhor, ainda encarnado, não para o futuro? O que nós temos que fazer agora? Fala, dá uma esperança para a gente. Primeiro, nós temos que mudar a nossa visão, do eu para o nosso. Então, eu tenho que querer um país melhor, não para mim, mas para a sociedade. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, como é que eu posso mudar o meu país? Como é que eu posso mudar o meu estado? Como é que eu posso mudar o meu município se eu não mudo a mim? Então, no momento em que eu começo a fazer essas transformações em mim, mudar a minha atitude, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, eu vou ser menos um errado. E quando a maioria das pessoas começarem a pensar assim, logicamente, que no resultado, porque a sociedade,
ela é resultado de unidade, né? Então, a sociedade é um conjunto. Se nesse conjunto a maior parte das pessoas são pessoas de bem, são pessoas preocupadas com o próximo, são pessoas éticas, essa sociedade será uma sociedade ética. Mas se a maioria ainda está pensando em si, querendo vantagem para si, logicamente que o resultado da sociedade vai ser uma sociedade doente, que nessa situação que nós vemos hoje. Agora, o reflexo do Brasil hoje é consequência nossa, das nossas atitudes. Nós ainda agimos por interesse próprio. Nós temos que parar com essa ideia, né, do querer levar vantagem em tudo, né? Sempre do jeitinho brasileiro, né? Se nós começarmos a respeitar no trânsito, na fila de banco e tantas coisas que as pessoas fazem, coisinhas pequenas que acham que é normal para saber ganhar, ou seja, nós queremos sempre levar vantagens. Nós queremos sempre que o nosso político haja correto, seja sincero, seja honesto, mas e nós, no dia a dia, nas nossas atitudes na rua, nós fazemos isso? A gente observa que hoje, às vezes sai no Jornal Nacional, sai nos jornais de grande circulação, o fato de um gari, por exemplo, achar uma carteira com dinheiro e devolver. Não é? No Japão, sai no jornal quando alguém encontra uma carteira e não devolve. Ou seja, fazer o certo é exceção. As pessoas ficam espantadas. Mas devolveu. É como se fosse... E tem aquele que fala, mas a carteira tinha mais do que ele ganha no mês. Mas o importante não é dele. Não é dele. E o que é pior, eu vi uma pegadinha na televisão, o cidadão pegou uma carteira, colocou no orelhão. Mas pegadinha, né? Deixou um dinheiro. Aí a moça foi lá e achou a carteira e saiu. Quando saiu, o repórter, moça, você não viu minha carteira? Eu deixei ali no orelhão. Não. Pois é. Com a cara lambida. Só não viu minha carteira que eu deixei? Aí vai para dentro do bolso dela. Vai para as passeatas exigir que os políticos sejam sérios, sejam honestos. Olha a incoerência, né? Isso a gente vai. Primeiro a gente tem que mudar para depois exigir do próximo. Exato. Senão, como? Essa atitude dela, infelizmente, é a atitude que ocorre aí na maioria das pessoas. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu cometo erros durante essa vida. Como consequência, eu vou sofrer nesta vida, muito provavelmente. Mas aí, vamos supor que eu fumei a vida toda. Aí agora, com 50 e poucos anos, me deu aquele câncerzinho básico no pulmão. Aí eu sofro aquele câncer e faço quimioterapia, o cabelo cai. Aí volta a crescer e volta o câncer, eu opero, aí aquele sofrimento desgraçado. Passa alguns anos, eu desencarno. Como eu já sofri nesta vida, como consequência do que eu fiz nesta vida, eu estou isento de sofrer na próxima? Depende. Se esse sofrimento te modificou e te tornou uma pessoa melhor, não. Mas se esse sofrimento, se você não aprendeu com ele, ou seja, passou por tudo isso reclamando, aí não tem jeito. É verdade. Então o meu sofrimento vai em função não exatamente do que eu sofri ou do passado ou que eu fiz, mas sim da minha atitude mental perante a dor. Isso aí. Exatamente. Nós somos consequência da maneira com que nós respondemos aos problemas que nos atingem. E quando você aprende, no caso desse aí, se ele fumou a vida inteira, se ele teve um câncer, ele aprendeu que ele não deve fumar. Então ele tem que ter a consciência de que ele não deve fumar. Agora, se ele chegar do lado de lá ainda pensando em fumar, ou seja, ele não aprendeu muito não, né? Se ele sente ainda a vontade de fumar, depois de tudo que ele passou... E tem uma coisa, se ele desencarna numa situação dessa, ele vai buscar aqueles que fumam, aqueles que bebem, aqueles vícios, e vai se agregar a eles. Tem que ser um aprendizado, realmente, verdadeiro. Para que eles continuem emanando. Esse aprendizado tem que ser de uma tal maneira que o transforme. Exato. Senão,
e vai voltar a chegar do lado de lá, mesmo após um câncer desse, você falou, com vontade de fumar ainda. Eu tenho uma amiga, ela fumou durante 30 anos. E ela agora está numa religião que impõe a ela a condição de não ser fumante. Então ela não fuma. Então ela cumpre aquilo que é determinado. Eu não fumo. Ela passa do lado de uma pessoa que fuma e fica assim, ó. Ai, que delícia. Morro de vontade de fumar. Adiantou alguma coisa? Não está modificando. Porque na realidade, não é o cigarro não está fazendo mais mal físico, mas psíquico está. Eu conheci um amigo que eles são 2 irmãos. Um não come carne, o outro come. Aí esse que não come carne, um dia ele estava conversando, ele falou, gente, às vezes eu vou numa reunião de família, e vejo todo mundo comendo um churrasco. Eu não como, mas que dá uma vontade. Não é melhor você comer um pouquinho e ficar, não ter vontade? Não se empanturrar, né? Você não come, mas sofre. Então... Não tem vantagem nenhuma. É melhor você comer pouco, ficar satisfeito e não ficar sofrendo, né? Você sabe que o Renato não come carne não, né? O Renato come carne não. Carne vermelha não. Sim, mas é a questão, mas não sofre por causa disso. Não, nem um pouco. Agora, se ele não come carne vermelha, aí vai no churrasco, aí fica olhando, vai, pô, eu ainda vou ter que comer frango? Né? Então todo mundo com aquela picanhazinha lá, era melhor ele comer e não sofrer. Mas se é uma coisa consciente, que não... Tem um monte de espírita por aí que não come carne em função de alguns conceitos doutrinários que tem espalhado por aí. Mas o nosso querido Chico Xavier comia o bifinho dele. É verdade. É verdade. E olha só o esplendor de mediunidade que era. Não, e espiritão, né? Era um espiritão como de Rosana. Comia o bife dele, cara. E comia lá seu bifinho, não? Renato, vou chamar você para comer um churrasquinho lá em casa. Eu não vou porque eu não gosto mesmo, entendeu? Eu não gosto da carne vermelha. Já comi muito, mas não... A minha irmã agora deixou de comer carne, tem uns 3 anos. Aí eu fiz um churrasco lá em casa, ela... Ai, meu Deus, tô com vontade de comer essa carne, é tão bonita, tá? Tá bom. Pois é. Ela sofre as consequências. Então, claro que fisicamente está melhorando o organismo. Mas a mente não. A mente não, porque ela ainda não aceitou essa situação. E ela sofre. Isso é aquilo que... Mas de qualquer forma é até... É a transformação, né? É a transformação. De qualquer forma, para um futuro da humanidade, daqui a uns 1000 anos, onde não se vai comer mais carne, tudo bem, ela já está se preparando agora, né? É o caminho, né? É o iníciozinho, né? É a questão da religião. Às vezes a pessoa deixa de proceder errado porque está numa determinada religião. Aí você, mas desde que ele entrou na religião, ele não está fazendo nada errado. Mas não mudou nada. Ou seja, às vezes a religião também é um freio. Né? E pelo hábito de deixar de fazer, daqui a pouco ele não faz mais. É verdade, acaba se habituando àquilo e não volta a fazer. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que entender o porquê. Temos que entender. Entender o porquê que você está deixando de fazer aquilo. Que aí aquilo vai ser mais fácil para você a entender. A gente está falando no churrasquinho porque eu gosto de carne, eu como carne, gosto, não tem jeito, eu ainda nessa encarnação eu sou carnívoro, não sou evoluído que nem o Renato. Mas você já leu ou já viu como é que é o lado espiritual de um matadouro? Sim. É terrível. Quem tem o conhecimento espiritual da coisa é feio, dá medo. O lado espiritual de um matadouro, aqueles seres do mundo espiritual, aqueles verdadeiros vampiros sugando aquelas energias, é uma loucura. Mas, Renato, a gente fala a questão da carne, não é? Mas a questão de um matadouro não é difícil, não é diferente de um escritório em que se reúnem corruptos para desviar a verba pública, tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da alimentação. O lado espiritual é horrível. É a mesma coisa, como é de um bar. É o ambiente, de um bar, porque na realidade são pessoas bebendo, que estão ali exalando toxinas altamente negativas. Os afins. Os afins. Sintonia. Que tipo de espíritos vão se atrair numa reunião dessa que você está falando? Num bar, todo mundo bebendo. Eu lembro, tem tempo, né? Temos eu lembro de uma reportagem que foi feita com a esposa do falecido PC Farias. E ela no auge do câncer dela, estava se tratando, e ela deu uma entrevista.
E perguntaram a ela sobre aquela situação que ela estava vivendo. E ela falou, hoje eu daria todos os bens que nós adquirimos por uma noite sem dor. Né? Porque tudo que nós conquistamos não está me servindo para nada. Porque nada impede que eu continue sofrendo. Então, se alguém me prometesse uma noite sem dor, eu abria mão de tudo. Ou seja, muitas das vezes a gente não avalia as consequências futuras de uma atitude agora. É verdade. E quando sofre, aí paga para pensar, né? E acha que ter é que vai resolver, né? E aí esquece de ter. Você avalia que uma situação dela, por exemplo, está muito mais voltada a uma situação presente do que passada. Porque a gente imagina, e é perigoso essa questão dessas manifestações, porque não defendendo nem A nem B, mas a gente imagina uma nação, né, pensando mal de uma pessoa que está no comando da nação. Jogando toxina negativa em cima dela. Né? A possibilidade dessa pessoa parar e pensar e agir de uma maneira diferente é difícil. Porque é uma carga negativa tão grande, que às vezes a pessoa não consegue sair daquilo. Então, é por isso que nós temos falado muito aqui sobre esse problema. Eu vou aproveitar que nós, como espíritas e as pessoas que são religiosas, nós temos que orar muito pelos nossos governantes. Exato. E não fazer o inverso. Eu vou aproveitar o gancho, já que o assunto é causas atuais das aflições, e vou pegar esse exemplo que você deu do governante estar sendo agredido, bombardeado com os pensamentos, de antagonismo de pessoas negativas que estão fazendo manifestações. Aí, não vou entrar no mérito da manifestação nem do governante. O que eu vou falar é o seguinte: vamos supor que em função dessas cargas negativas que estão chegando ao governante, e em função disso o governante fique, vamos dizer assim, desequilibrado e toma atitudes ruins. Estas pessoas que jogaram essas cargas poderiam sofrer as consequências disso? Por ser o causador daquele desequilíbrio do governante? Ajuda, né? Mas agora, na realidade, elas já são consequências da situação que está instalada. Porque observa, hoje a maioria é contra o governo. Mas quem colocou o governo lá dentro? Quem foi que estão colhendo? O governo não entrou lá por um golpe. Né? Então, estão colhendo. Agora, é isso que nós estávamos falando. Se você tem uma nação coerente, equilibrada, claro, todo mundo pensando no bem comum, você vai se preocupar com aqueles que vão governar o destino do seu país, do seu estado, do seu município, em causa comum. Agora, a gente começa, na hora que eu quero a laje, eu troco por um voto. Depois, se não tem saúde, eu vou para a rua gritar que eu quero saúde e quero educação. Mas qual foi a minha participação? É verdade. E como? Vai exigir como? É o que você falou. Na hora da negociata, eu quero levar vantagem. Depois que vem o prejuízo, eu não quero assumir o prejuízo. Aí vai para a rua fazer passeata, reclamando do governante. O movimento é importante. Mas o movimento consciente. Com certeza. Claro, você vê as pessoas colocarem roupa, as cores da pátria, irem lá, né? Faz uma festa. Mostra a sua insatisfação, não com palavras, mas com atitudes coerentes. Vai lá, canta o hino nacional, né? Faz uma coisa bonita. Mostra para que não está satisfeito. Não estamos satisfeitos. Mas mas estamos aqui para tentar ajudar no que for possível. E não fazer o que estão fazendo. Não, né? Porque aí vira baderna. Aí entra muito, a gente vê que muitas dessas coisas entra o interesse pessoal, as pessoas querendo se dar bem nisso aí. Então, não é esse o clima que tem que ter. O clima tem que ter de união, de pensar, como você falou, no bem comum, pensar no geral, pensar em todos. E a primeira coisa que nós devemos fazer, nós que somos religiosos, nós que temos, é orar. Orar pela nossa população, orar pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, deputados, senadores, que são eles que
né? Tudo isso que, as consequências todas aí de leis, a nossa vida é essa consequência das leis. E as leis quem fazem são eles. Então nós temos que fazer com que eles sejam bem intuídos, que eles possam estar envolvidos por bons espíritos, né? Para que eles possam fazer leis boas que ajudem a todos. O coletivo, né? Não podemos pensar individualmente. O pensar individualmente o que levou a isso tudo que nós estamos passando hoje aí, né? Que a gente só pensa na gente, só vê nossos interesses, só olha para o nosso umbigo, não vê. Então nós estamos de contrário, nós que somos um país cristão, nós estamos indo de contra o que Jesus falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não estamos amando, nós estamos só a nós, os nossos interesses, aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Mas só que a gente se engana com isso. Só que nós vamos sofrer as consequências. Exato. Como está agora, pelo nosso individualismo, pelo nosso egoísmo. Agora, a gente observa que toda essa situação que o país está passando, suas manifestações, processo de corrupção, tudo, ele está desenvolvendo, principalmente os mais novos, uma consciência de que temos que mudar. É a transformação que está acontecendo. A gente sabe disso, está então, vendo? Apesar ou seja, de tudo aí, está toda transformando. essa bagunça aí, ela tem como objetivo, às vezes, o lavar da caixa d'água. Quando a gente vai limpar uma caixa d'água, você não consegue lavar a caixa sem jogar água suja para fora. Sem contaminar aquela água que está lá dentro. Com certeza. Você vai contaminar, vai mexer aquilo tudo. A gente sabe que está havendo a transformação, a gente sabe que o nosso planeta está transformando, o nosso país está transformando. Exato. Agora, nós temos que nos transformar individualmente, para que isso tudo vai refletir no coletivo. Né? Isso é que essa consciência, que a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se cada um de nós começarmos a pensar nisso, refletir, mudarmos o que nós somos hoje, termos pessoas melhores, conscientes, tirar o egoísmo, o interesse próprio e pensar no coletivo, com certeza nós vamos ter um país maravilhoso. Não é verdade? Então é isso. Márcio, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quanto tempo. Faltam 2 minutinhos. Não dá para falar mais nada, Márcio. Eu tenho 15 perguntas só para fazer. Mas... Então, meu filho, fica para o próximo programa, para a próxima oportunidade, quando o Benhur vier aqui de novo. Benhur, então, gostaria que você desse suas palavras finais, se despedisse do nosso público. A gente agradece a oportunidade e clama aí às pessoas que passam por dificuldades, seja como elas for. Primeiro que tenham esperança. A gente tem que ter fé, ter esperança e saber que na realidade esse barco, essa grande nave chamada Brasil, ela tem um comandante. E o comandante é Jesus. Então a gente temos que ter confiança nisso. E fazer a nossa parte. Fazer o quê? Tentar modificar a nós, mudar a nossa consciência, as nossas atitudes, cumprirmos mais aquilo que as leis esperam de nós, sermos mais éticos, sermos mais moralizados, sermos pessoas mais tolerantes, sermos pessoas de bem. E essas oportunidades a vida nos dá. É verdade. Nós temos, não só na doutrina espírita, mas em todas as casas religiosas, oportunidade de unirmos naquele momento, fazer a nossa prece pelo país, pela situação que está vivendo e, consequência disso, nós vamos escolher, com certeza, um mundo melhor. E a oração a gente sabe que muda, né? Ajuda a mudar o psiquismo, essa negatividade, né? Essa nuvem negra que está pairando pelo nosso país. Então, essa é a hora de todos nós, tendo religião ou não, de orarmos pelo país, orarmos pelas pessoas, para que a gente possa mudar isso aí. Fazer a luz brilhar, não a escuridão, as trevas, porque se a gente entrar nessa onda de que está tudo errado, que não vai dar certo, que não tem jeito sim, e está acontecendo. A mudança está acontecendo. Nós estamos vendo nosso país mudar. Coisas que estão acontecendo hoje que não aconteciam, que era tudo escondido, e hoje estão vindo à tona. Isso não é por acaso. Isso já é o crescimento, a evolução da mentalidade das pessoas, como você falou. A nossa geração que está chegando aí já está chegando já com essa atitude mesmo de mudança, de querer uma coisa melhor, de um país melhor. Esses promotores, somente, né, jovens, isso, estão aí. Eles, para corromper um promotor desse é difícil. Tá, Ele tem uma mente de lei, de cumprimento de lei. A gente sabe que são espíritos que estão vindo aí para isso aí, para ajudar a gente a alavancar o crescimento a evolução do nosso planeta.
Então, que todos tenham então uma semana maravilhosa, de muita paz. Semana que vem eu vou receber aqui minha querida amiga Cristiane, lá do Amor e Caridade. E ela vem falar para a gente o que é o Espiritismo. Tá ok? Muita paz a todos. Vamos parar, pensar e refletir que a nossa felicidade, a felicidade do nosso planeta, a alegria só depende de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.